Parte 2 Transformação Capítulo 1 Uma preparação para a meditação. Agora que leu e assimilou toda a informação da parte I, já está pronto para a transformação. Neste capítulo, explico o que precisa de saber para se preparar para a meditação guiada do capítulo seguinte. Todos os participantes deste livro que mudaram qualquer coisa neles próprios tiveram de começar por mergulhar no seu interior e mudar o estado de ser. Pense na prática da meditação como a toma diária do placebo. Mas, em vez de tomar um comprimido, mergulha no seu interior. Com o tempo, a meditação terá a força da sua crença na medicação. Quando meditar há 2 momentos do dia mais propícios para a meditação, mesmo antes de se ir deitar à noite e logo após se levantar de manhã. Isto porque, ao adormecer, atravessa naturalmente todos os estados de ondas cerebrais, começa no de vigília, passa pelo beta e o alfa mais lento ao fechar os olhos, pelo ainda mais lento teta entre o dormir e o acordar, e alcança o profundo estado delta ao adormecer. Ao acordar de manhã, faz o mesmo, no sentido inverso, do delta para o teta, do teta para o alfa, e do alfa para o beta, já desperto e consciente. Se meditar antes de dormir ou logo depois de acordar, terá mais facilidade em aceder às ondas cerebrais alfa ou teta, está mais preparado para entrar num estado alterado, porque ou acaba de sair dele ou está prestes a aceder-lhe. Podemos dizer que a porta para a mente subconsciente se abre nesses 2 momentos. Pessoalmente, prefiro meditar de manhã, mas funciona nesses 2 momentos. Escolha o que mais lhe convier e persista. Meditar todos os dias é um bom hábito que acabará por ter muita vontade de praticar. Onde meditar? O fator mais importante a ter em conta na seleção de um local para meditar é a distração. Para se desligar do mundo físico exterior, deve escolher um local tranquilo, onde possa ficar sozinho sem que o interrompam, nem pessoas nem animais de estimação, onde possa estar todos os dias e que possa considerar um local sagrado de meditação. Não o aconselho a meditar na cama, porque a associamos ao sono. Por essa mesma razão, também não o aconselho a deitar-se ou a sentar-se numa cadeira reclinável para meditar. Escolha uma cadeira ou um local no chão onde possa estar cerca de 1 hora, longe de correntes de ar e com uma temperatura agradável. Se preferir meditar com música, escolha temas instrumentais suaves, relaxantes, indutores de transe ou mantras sem letra. Aliás, é bom ter música a disfarçar o ruído de fundo, caso esteja num ambiente barulhento. Não ponha música que evoque memórias associativas de eventos passados ou que possam, por algum motivo, distraí-lo. Desligue o computador e o telemóvel se o estiver consigo. E tente evitar aromas a café ou a comida. Talvez lhe convenha utilizar uma venda ou tampões nos ouvidos, para aumentar o efeito da privação sensorial, uma vez que o seu objetivo é eliminar o máximo de estímulos exteriores possível. Conforto: escolha roupa larga e confortável. Retire o relógio e quaisquer acessórios que o possam distrair. Se usa óculos, tire-os também. Beba um pouco de água antes de se sentar e ponha um copo ao seu alcance, para o caso de ter sede. Vá à casa de banho antes de começar e tente tratar de quaisquer questões que o possam distrair durante a meditação. Quer esteja sentado numa cadeira, quer esteja sentado de pernas cruzadas no chão, mantenha as costas direitas. Deve ter o corpo relaxado mas a mente centrada, por isso, não se descontraia a ponto de adormecer. Sentir a cabeça balançar durante a meditação significa que está a entrar num estado de ondas cerebrais mais lentas, portanto, não se preocupe. Com a prática, o corpo habitua-se e não se deixa adormecer. Ao começar a meditar, feche os olhos e respire profunda e lentamente. Não tardará a passar do estado beta para o alfa. Mais repousado mas ainda assim centrado, o estado alfa ativa o lóbulo frontal que, como já viu, reduz o volume dos circuitos cerebrais que processam o tempo e o espaço. Embora, inicialmente, possa não se sentir capaz de passar para o estado seguinte mais lento, que é o teta, verá que com a prática conseguirá abrandar ainda mais as ondas cerebrais. O teta é o estado em que o corpo adormece mas a mente se mantém desperta, e é aquele em que mais facilmente altera os programas automáticos do corpo.
Quanto tempo, apesar de a meditação durar geralmente entre 45 minutos e 1 hora, demore o tempo que precisar para acalmar a mente antes de começar. Se necessitar de acabar a uma certa hora, programe o alarme para 10 minutos antes do fim da meditação, para não terminar abruptamente a sessão. Mas não deixe que o tempo o distraia. Lembre-se de que convém afastar não só os estímulos sensoriais, mas também a consciência do tempo, para não estar constantemente preocupado com as horas, pois isso seria contraproducente. Se precisa de mais minutos do seu dia para meditar sem distrações, pondere levantar-se mais cedo ou deitar-se mais tarde. Dominar a vontade quer alertá-lo para um obstáculo muito vulgar com que lidam as pessoas que começam a prática da meditação. Sempre que começar a mudar qualquer coisa na sua vida, o corpo, comumente, emitirá sinais ao cérebro para recuperar o controle. Quando der por si, já está a ouvir vozes negativas na cabeça, do gênero: "Por que não começas amanhã? És muito parecido com a tua mãe. O que se passa contigo? Nunca mudarás. Isto não me parece bem." É o corpo a tentar desestabilizá-lo, para poder ser outra vez a mente. Talvez o tenha inconscientemente condicionado a ser impaciente, frustrado, infeliz, vitimizado ou pessimista, para dar apenas alguns exemplos. E é assim que ele se quer comportar subconscientemente. Se respondermos a essa voz como se o que ela nos diz fosse verdade, a consciência mergulha no programa automático e voltamos a formular os mesmos pensamentos, a realizar as mesmas ações e a seguir as mesmas emoções, mas sempre à espera de mudar a vida. Se utilizarmos esses sentimentos e emoções como barômetro para a mudança, acabaremos sempre por nos desconvencer da possibilidade. Se, pelo contrário, libertarmos o corpo dos grilhões dessas emoções, não só nos descontraímos e nos estabelecemos no presente, falarei sobre isso mais adiante, como também libertam-os energia do corpo, passando de partícula a onda, para que ela nos possa criar um novo destino. Para aí chegarmos, para ensinarmos uma nova forma de ser ao corpo, temos de nos sentar para lhe mostrar quem manda. Tenho um rancho com 18 cavalos e dominar a vontade para me focar na meditação. Lembra-me de como é montar o meu garanhão preferido depois de uma longa temporada sem o fazer. Quando me sento na sela, ele parece estar-se nas tintas para mim. Cheira as éguas que estão do outro lado da propriedade e é a isso que presta atenção. É como se me dissesse: onde estiveste nos últimos 8 meses? Ganhei maus hábitos na tua ausência, as miúdas estão ali e não me interessa o que queres fazer, por isso, vou te atirar ao chão. Quem manda aqui sou eu. Temperamental e controlador, revolta-se e tenta atirar-me para a arena. Mas presto-lhe atenção e quando vejo voltar a cabeça na direção das éguas, controlo. Assim que o vejo começar a desviar a atenção de mim, agarro lenta mas firmemente as rédeas, puxo-as e espero. Ele não tarda a parar e a resfolegar. Nessa altura, afago de lado e digo-lhe: é isso. Damos 2 passos, e quando vejo que a cabeça dele começa a virar-se lentamente, travo, e espero. Ele resfolega outra vez, e quando der sinal de que me reconhece a autoridade, retomamos a marcha. Faço sempre isto até ele acaba por se render. É precisamente esse o tipo de redirecionamento suave mais firme que utilizamos com o corpo, quando nos sentamos para meditar. Pense no corpo como o animal que nós, como consciência, estamos a domar. Sempre que tomarmos consciência de que a atenção se desviou e a trouxermos de volta dessa forma, recondicionamos o corpo a uma nova mente. Dominamo-nos a nós próprios e ao nosso passado. Digamos que acordamos de manhã e temos uma lista de pessoas a quem ligar e uma lista de tarefas a cumprir, bem como 35 mensagens escritas e não sei quantos e-mails a que responder. Se começarmos a pensar em todas as coisas que temos de fazer assim que nos levantamos, projetamos o corpo no futuro. Quando nos sentamos a meditar, a mente talvez queria naturalmente seguir nessa direção. Se permitirmos, o cérebro e o corpo passam para esse futuro previsível, porque estamos à espera de um determinado resultado com base na experiência do dia anterior.
Desse modo, assim que perceber que a mente quer seguir nessa direção, só tem de puxar as rédeas, estabilizar o corpo e trazê-lo para o momento presente, tal como eu faço com o meu garanhão. Então, em seguida, se começar a pensar mas tens de fazer isto, esqueceste-te daquilo e precisas de fazer aquela coisa que não conseguiste fazer ontem, limite-se a trazer a mente novamente para o momento presente. Caso persista e isso lhe cause frustração, impaciência, preocupação e daí por diante, lembre-se de que qualquer emoção que sinta pertence simplesmente ao passado. Limite-se a reparar nela, torne-se consciente. O meu corpo-mente quer que volte ao passado. Está bem. Vamos deixar-nos estar descontraidamente no presente. Não é só a mente que o quer distrair, o corpo também. Talvez queira ficar enjoado, criar dor ou fazer surgir comichão bem no meio das costas. Se isso acontecer, lembre-se de que é só o corpo a tentar ser a mente. Ao dominá-lo, supera-o. Se o dominar sempre na meditação, retomará a vida mais presente, alerta e consciente, e menos inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, tal como o meu garanhão se rende e passa a seguir as minhas ordens sem se deixar distrair pelas éguas ou pelo que quer que seja, o corpo acatará a mente durante a meditação, sem se deixar desviar por pensamentos perdidos. Não há nada melhor do que o momento em que o cavalo e o cavaleiro se tornam um só e em que a mente e o corpo passam a funcionar em conjunto, quando passa a um novo estado de ser. É uma extraordinária sensação de poder. Passar para um estado alterado. A meditação pela qual o vou guiar no próximo capítulo começa com uma técnica que os budistas chamam enfoque aberto. É muito útil para aceder ao estado alterado que queremos alcançar, porque na nossa existência cotidiana, ao vivermos no modo de sobrevivência, a marinar em hormonas do estresse, estreitamos naturalmente o enfoque. Concentramos toda a atenção em coisa S, peças e problemas, centrando-nos na partícula ou na matéria e não na onda ou na energia, e definimos a realidade pelos sentidos. Chamamos a esse tipo de atenção enfoque no objeto. Com toda a atenção no mundo exterior, que, neste estado, nos parece mais real do que o mundo interior, o cérebro permanece praticamente no estado de ondas cerebrais beta de alto alcance, o padrão de ondas cerebrais mais reativo, instável e volátil de todos. Em alerta máximo, não podemos criar, fantasiar, resolver problemas, aprender coisas novas nem curar. Não é de modo algum um estado que propicia a meditação. A atividade elétrica no cérebro aumenta, graças à resposta de luta ou fuga, os ritmos cardíaco e respiratório aumentam naturalmente. O corpo não pode mobilizar muitos ou mesmo nenhuns recursos para o crescimento e a saúde, porque está sempre na defensiva, a tentar proteger-nos e ajudar-nos a sobreviver mais um dia. Nessas condições menos favoráveis, o cérebro tende a compartimentar-se, o que significa que algumas regiões começam a funcionar isoladamente ou por oposição a outras. É como pisar no travão e no acelerador ao mesmo tempo. É uma casa dividida contra si própria. Além do facto de algumas partes do cérebro deixarem de comunicar bem, o cérebro deixa de comunicar de forma eficiente e ordenada com o resto do corpo. Uma vez que o cérebro e o sistema nervoso central controlam e coordenam todos os outros sistemas do corpo, mantendo o coração a bater e os pulmões a respirar, digerindo os alimentos e eliminando os dejetos, controlando o metabolismo, regulando o sistema imunitário, equilibrando as hormonas e mantendo inúmeras funções, ficamos em desequilíbrio. O cérebro envia mensagens muito desordenadas e desintegradas pela medula espinal para o resto do corpo. Em consequência, nenhum dos sistemas do organismo recebe uma mensagem clara, todos recebem mensagens incoerentes. Imagine o sistema imunitário a responder: não sei fazer um linfócito com essas instruções. E o sistema digestivo: não sei se devo segregar ácido primeiro no estômago ou no intestino delgado. Estas ordens são bastante confusas. Ao mesmo tempo, o sistema cardiovascular queixa-se: não sei se o meu coração deve manter o ritmo ou não, porque o sinal que recebo está bastante fora de ritmo. Não me digam que anda aí outra vez um leão ao dobrar da esquina. Esse estado de desequilíbrio mantém-nos fora da homeostase ou do equilíbrio, gerando facilmente doenças,
produzindo arritmias ou hipertensão, sistema cardiovascular desequilibrado, indigestão e refluxo ácido, sistema digestivo desequilibrado, bem como constipações, alergias, cancro, artrite reumatoide e outras condições, função imunitária desequilibrada, para dar apenas alguns exemplos. É a esse estado, com as ondas cerebrais baralhadas e cheias de estática, que chamo estado de incoerência no capítulo anterior. As ondas cerebrais e as mensagens que o cérebro envia ao corpo não seguem qualquer ritmo ou ordem, é uma perfeita cacofonia. Na técnica do enfoque aberto, por outro lado, fechamos os olhos, desviamos a atenção do mundo exterior e das suas atrações, expandimos o enfoque para prestar atenção ao espaço que nos rodeia, na onda e não na partícula. Se funciona é porque quando sentimos esse espaço, não prestamos atenção a nada de material e não pensamos. Os padrões de ondas cerebrais passam para um estado alfa mais repousante e criativo, e acabam por chegar ao teta. Nesse estado, o mundo interior torna-se mais real do que o exterior, o que significa que temos mais facilidade em fazer as mudanças que desejarmos. Segundo as investigações, quando utilizamos bem a técnica do enfoque aberto, o cérebro começa a organizar-se e a sincronizar-se, e os diferentes compartimentos funcionam conjuntamente de um modo mais ordenado. E o que se sincroniza une-se. Nesse nível de coerência, o cérebro já pode enviar mais sinais coerentes por todo o sistema nervoso para o resto do corpo, levando a que tudo comece a funcionar dentro do ritmo e em conjunto. Em vez de cacofonia, o cérebro e o corpo tocam uma bela sinfonia. O resultado final é sentirmos-nos mais plenos, integrados e equilibrados. Eu e os meus colegas assistimos a esse tipo de mudanças consistentes no cérebro da maioria dos alunos a quem fizemos exames de imagiologia cerebral nos nossos workshops, por isso, sabemos que esta técnica funciona. O seu lugar no momento presente depois de passar pelo enfoque aberto, a meditação fala de que ir à prática de encontrar o momento presente. Quando estamos presentes, passamos a ter acesso às possibilidades a nível quântico a que não tínhamos acesso. Lembra-se de lhe ter dito que no domínio quântico as partículas subatômicas existem simultaneamente numa gama infinita de possibilidades? Para que isso seja verdade, o universo quântico não pode ter uma só linha temporal. Só pode ter um número infinito de linhas temporais, contendo simultaneamente todas essas possibilidades empilhadas umas sobre as outras. Aliás, todas as experiências, passadas, presentes e futuras, de todas as coisas, do mais diminuto micro-organismo à mais avançada cultura do universo, existem no domínio da informação ilimitada chamado domínio quântico. Disse que o mundo quântico não tem tempo, mas a verdade é que tem todo o tempo em simultâneo, apenas não tem tempo linear, que é a forma como geralmente pensamos no tempo. Tal como indica o modelo quântico da realidade, todas as possibilidades existem no momento presente. Mas se acorda todas as manhãs e segue sempre a mesma sequência, as mesmas escolhas, que levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, que produzem os mesmos resultados emocionais, é porque não está aberto a nenhuma dessas outras possibilidades e não se dirige para o que pode representar uma novidade. Observe a figura 11.1. O círculo representa no momento presente, numa dada linha temporal. A linha à esquerda representa o passado e a linha à direita, o futuro. Digamos que, todos os dias, acorda, vai à casa de banho, lava os dentes, leva o cão à rua, bebe café ou chá, toma o mesmo pequeno almoço, veste-se seguindo a mesma rotina, vai de carro para o trabalho por um caminho conhecido e daí por diante. Cada um desses acontecimentos é representado por um ponto na linha temporal do seu futuro imediato. Figuram um ponto. Cada ponto na linha temporal representa o mesmo pensamento, a mesma escolha, o mesmo comportamento, a mesma experiência e a mesma emoção de há dias, semanas, meses e até anos. Assim, o passado torna-se o futuro. Como um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, ações e sentimentos automáticos adquiridos pela repetição frequente, ou seja, quando o corpo se torna a mente, então, na maioria dos casos, o corpo já está programado para estar no mesmo futuro previsível, com base no estado de ser passado da pessoa.
E se memorizarmos as emoções que nos ligam ao passado e esses sentimentos motivarem os nossos pensamentos, o corpo fica literalmente a viver no passado. Raramente estamos no momento presente. Digamos, pois, que há 10 anos que segue essa mesma sequência. O corpo já está programado por hábito a estar no futuro, com base no passado, porque, quando começa a antever emocionalmente cada um desses acontecimentos na linha temporal, o corpo, comumente inconsciente, acredita que se encontra nessa mesma realidade previsível. E a mesma emoção faz os mesmos sinais aos mesmos genes, deixando nessa linha temporal do futuro previsível. Na verdade, podia pegar nessa linha temporal do passado e colocá-la simplesmente no futuro, porque, neste cenário, o seu passado é o seu futuro. É como os pianistas que instalaram os circuitos no cérebro, pensando apenas em tocar a mesma sequência de teclas, vezes sem conta, e como as pessoas que faziam exercício com os dedos e mudaram o corpo só com o poder do pensamento. Ao ensaiar mentalmente o mesmo cenário diário previsível de ontem na sua cabeça, está a preparar o cérebro e a condicionar o corpo para o mesmo futuro. Não podemos encontrar o momento presente, porque o cérebro e o corpo já vivem numa futura realidade conhecida baseada no passado. Agora, observe todos os pontos da sua linha temporal que representam escolhas, hábitos, ações e experiências que criam as mesmas emoções para o lembrar da sensação de si mesmo. Não há espaço para que o novo ou o desconhecido, o invulgar ou o milagroso, surjam na sua vida, porque esses pontos estão intimamente ligados. Seria demasiado inconveniente, muito sinceramente, perturbador para sua rotina. Que transtorno seria ver aparecer algo novo na vida de uma personalidade que espera inconscientemente um futuro baseado no passado? Devo desde já avisá-lo de que, quando começar a praticar, se inserir a meditação como mais uma experiência na sua linha temporal, corre o risco de só estar a acrescentar mais um item à sua lista de afazeres. E se for essa a sua abordagem, não encontrará o momento presente. Para conseguir o que pretende, cura e mudanças duradouras, tem de estar com os pés bem assentes no momento presente, sem estar preocupado com qual será o próximo acontecimento previsível da sua linha temporal. É verdade, porque direciona a energia para onde direcionar a atenção. Basta prestar um pouco de atenção a uma coisa, a uma pessoa, a um local ou a um acontecimento no ambiente exterior para confirmar essa realidade. E se habitualmente estiver obcecado com o tempo, a pensar apenas no passado, o conhecido, ou no futuro que se baseia no passado, sendo por isso igualmente conhecido, está a perder o momento presente, onde existem todas as possibilidades. Ao centrar-se no conhecido, como observador quântico, só pode obter mais do mesmo. Faz com que todas as possibilidades do domínio quântico desapareçam perante os mesmos padrões de informação que constituem a sua vida. Para aceder ao potencial ilimitado que o espera no domínio quântico, tem de esquecer o conhecido, o corpo, a cara, o gênero, a raça, a profissão e, até, o conceito daquilo que tem de fazer hoje, para permanecer algum tempo no desconhecido, onde é corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em tempo e lado nenhum. Tem de se tornar pura consciência, nada mais do que um pensamento ou a consciência de que se reconhece num vazio de potenciais, para que o cérebro se possa calibrar. E quando o corpo quiser distraí-lo, se continuar a dominá-lo e a estabilizá-lo no momento presente, vezes sem conta, até ele acatar as suas ordens, tal como já lhe expliquei, essa linha que avança para o futuro deixa de existir, porque o corpo já não vive nesse destino previsível. Destaca-se dele ou desliga os seus circuitos energéticos. Da mesma forma, quando o corpo está condicionado e viciado nas emoções que memorizou e que o mantém ligado ao passado, se conseguir trazê-lo de volta e estabilizá-lo sempre que se sentir revoltado e frustrado, até o corpo se render ao momento presente, essa linha que recua ao passado também deixa de existir. Também se desliga dessa linha. E quando as linhas do passado e do futuro desaparecem, o seu destino genético previsível desaparece com elas. Doravante, deixa de haver passado para motivar o futuro, e deixa de existir um futuro previsível baseado no passado. Está apenas no presente, onde tem acesso a todos os potenciais e possibilidades.
E quanto mais tempo apostar no desconhecido, desligando-se dessas linhas temporais e permanecendo junto dessas possibilidades, mais energia liberta do corpo e disponibiliza para criar algo novo. A figura 11.2 demonstra como o passado e o futuro deixam de existir quando o cérebro e o corpo se encontram totalmente assentes no momento presente. A realidade previsível dos factos conhecidos não existe, portanto, encontra-se no domínio desconhecido das possibilidades. A meditação descrita no próximo capítulo inclui um período em que permanece nesse poderoso desconhecido, na penumbra da possibilidade, e investe a energia no vazio de potenciais que existe no momento presente. Lembre-se de que por mais que lhe pareça que não há lá nada, não é realmente um vazio escuro, é o domínio quântico a fervilhar de energia e possibilidade. Figura 1.2 Quando encontra o seu lugar no momento presente e se esquece de si próprio, pode aceder a outras possibilidades que já existem no domínio quântico. Isso acontece porque deixa de estar ligado ao mesmo corpo, mente, a mesma identificação com o ambiente e a mesma linha temporal previsível. No momento, o passado e o futuro que lhe são familiares deixam de existir e literalmente torna-se pura consciência, um só pensamento. É então que pode mudar o corpo, alterar algo no ambiente e criar uma nova linha temporal. Quando eu e os meus colegas examinamos os alunos do nosso workshop avançado que eram capazes de se tornar pura consciência, um pensamento isolado desta realidade conhecida, vimos-los fazer grandes progressos na capacidade para mudar o cérebro, o corpo e a vida. Se o placebo consiste em mudar o corpo só com o poder do pensamento, então, é extremamente importante que nos tornemos um pensamento, um só pensamento. Ver sem os olhos segue-se um dos meus exemplos favoritos do que pode acontecer quando nos centramos no desconhecido na meditação. Recentemente, estava a fazer um workshop em Sydney, na Austrália, em que orientava uma meditação e pedia aos participantes para serem corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em tempo e lado nenhum, para se tornarem pura consciência, permanecendo no desconhecido, tal como está prestes a fazer no próximo capítulo. Enquanto observava o grupo a meditar, reparei numa mulher, chamada Sofia, sentada na terceira fila, a meditar com os olhos fechados como todas as outras pessoas. De repente, vi a energia dela mudar. Alguma coisa me disse para lhe acenar e foi o que fiz. Ainda com os olhos fechados, Sofia acenou-me de volta. Fiz sinal a 2 dos meus formadores que estavam do outro lado da sala para que viessem ter comigo. Chegaram ao pé de mim, apontei diretamente para Sofia e ela acenou-me outra vez, sem nunca abrir os olhos. O que se passa? Perguntaram os formadores, sussurrando. Está a ver sem os olhos, expliquei-lhes. Como referi, quando nos centramos no desconhecido, obtemo-lo. Uma semana depois de o evento terminar em Sydney, fizemos um workshop ainda mais avançado em Melbourne, no qual Sofia também participou. Viu os formadores, contou-me, passando a descrever tudo o que acontecerá na sala durante a meditação, quando ela tinha os olhos fechados. Foi muito precisa. Depois do workshop, Sofia decidiu candidatar-se a ser uma das minhas formadoras e eu selecionei-a por causa das suas capacidades. Uns meses depois, foi a uma ação de formação. No final do dia de cada formação, peço sempre aos novos formadores para fecharem os olhos enquanto resumo toda a lição do dia em 30 minutos, só para reativar novos circuitos nas suas memórias de longo prazo. Sofia, que estava sentada com os olhos fechados, abriu-os de repente, sacudiu a cabeça, fechou novamente os olhos, voltou-se para trás, para frente e diretamente na minha direção, com uma expressão de espanto. Depois de a ver fazer isso umas quantas vezes, fiz-lhe sinal para manter a meditação e falei com ela depois. Sofia não só via o que estava à sua frente com os olhos fechados durante a meditação, como também tinha uma amplitude de visão de 360 graus. Via o que tinha à frente, atrás e à sua volta, ao mesmo tempo. Como tinha passado a vida a ver com os olhos abertos, Sofia estava sempre a abri-los e a fechá-los, na tentativa de ver o que já estava a ver. O Dr. Fanning estava conosco nessa formação para examinarmos o cérebro de alguns formadores e podermos planear que padrões de ondas cerebrais medir nos alunos do nosso primeiro workshop avançado no Arizona.
Quando chegou a vez de Sofia, não comentei nada sobre o que tinha acontecido ao Dr. Fanny. Ele ligou-a ao sistema de EEG e nós sentamo-nos atrás dela, a uns 2 metros de distância, para analisar os dados do monitor R. De repente, a parte de trás do cérebro de Sofia, que é o córtex visual, iluminou-se no ecrã. Olha, sussurrou-me o Dr. Fanny. Está a visualizar? Não, respondi em voz baixa, abanando a cabeça, não está. O que queres dizer? Perguntou. Está a ver, expliquei. Como assim? Insistiu, confuso. Então, acenei a Sofia, que, ainda de costas voltadas para nós, levantou o braço acima da cabeça, voltou a mão para trás e também me acenou. Foi espantoso. A prova estava marcada no exame, Sofia via sem os olhos. O córtex visual processava informe ação, tal como se ela estivesse a ver, mas era o cérebro que via, e não os olhos. Como já referi, se nos centrarmos no desconhecido, obtemo-lo. Está pronto para o ver por si próprio?